E tá começando mais um vídeo aqui no canal, senhoras e senhores, e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra colorir esse material que vocês acabaram de assistir aqui dentro do DaVinci Resolve. Esse material, galera, como vocês viram aqui no título, foi gravado inteiramente com a minha Sony ZV-E10. De lente eu usei a minha Vitrox 23mm 1.4 e usei também a lente do kit, isso mesmo, a lente do kit para ter esse efeito de zoom in, zoom out aí na própria mão, na própria lente, né, no próprio equipamento. Isso faz total diferença porque a gente tá falando de uma Sony ZV-E10, para fazer na pós-produção não iria ter tanta qualidade assim, sem falar da estética, né, mas enfim. Outra coisa muito importante que vocês precisam saber, galera, é que nesse material aí eu gravei em S-Log 2. Tem muita gente que trabalha aí na ZV-E10 com HLG ou até mesmo o S-Log 3. Já trabalhei, já testei bem pouquinho assim o S-Log 3, não curti muito. Fiz algumas pesquisas também, cheguei à conclusão que o melhor perfil para estar se trabalhando na Sony ZV-E10 foi realmente o S-Log 2. E por decisão mesmo, eu só trabalho com o S-Log 2 na Sony ZV-E10. Se você trabalha com Sony ZV-E10, recomendo também que você continue trabalhando ou migre para o S-Log 2. Depois eu posso estar trazendo um conteúdo falando somente só sobre isso. Agora bora deixar de conversa que eu sei que o que vocês querem é passar para dentro do DaVinci. Vamos nessa. Tô aqui na nossa aba de edição, galera, e esse aqui é o nosso projeto. Vamos passar aqui para nossa aba Color, que é dela que a gente vai tratar hoje. Da forma que eu gosto de trabalhar, galera, eu gosto de dividir em 3 etapas. Eu gosto de primeiro transformar a minha imagem, depois equilibrar a minha imagem e por último é que eu trabalho a estilização da minha imagem. Então seria estilizar a minha imagem. Primeiro passo seria então a gente transformar a nossa imagem, que seria o que, Marcelo? Sair de um S-Log 2 e entrar aqui e converter a minha imagem, pode-se dizer, para o nosso REC 709. Então vamos nessa. Eu vou escolher um dos takes aqui. Eu sempre gosto de escolher um take que eu consiga enxergar um pouco de tudo na minha cena para estar construindo o meu visual. Então eu de cara já escolhi esse take aqui porque eu consigo enxergar o meu modelo, a bolinha de tênis, eu consigo enxergar as árvores, que a gente vai diminuir um pouco da saturação do verde, um pouquinho aqui uma rebarbinha do céu, e também porque é um take mais longo, né? Como vocês viram aí, foi realmente só um clipe curto, isso aí foi o meu backstage. Então vou criar aqui um node para frente. Já deveria ter um node aqui, é porque eu apaguei, tá? Mas no teu projeto do DaVinci, se você for colocar um take node, já teria esse node aqui. Porém, eu gosto de criar aqui a nossa transformação da nossa imagem primeiramente, e aqui no meio tá trabalhando aqui o nosso equilíbrio da nossa imagem, tá trabalhando a estilização. Então vamos lá fazer a nossa transformação. Vou procurar aqui na parte de efeitos nosso Color Space Transform, vou colocar aqui na saída também Color Space Transform. Nosso input Color Space a gente gravou em S-Gamut 3 Cine, nosso Gamma foi o nosso S-Log 2. Vou trazer para o nosso DaVinci Wide Gamut e DaVinci Intermediate. Aqui vai estar recebendo um sinal, então, DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate. Vou trazer para o REC 709, nosso Gamma 2.4. Pronto, primeira etapa do nosso método de trabalho concluída, que é o que? A transformação da nossa imagem. Agora a gente tem uma imagem em REC 709. Agora o que é que a gente vai partir, galera, para a nossa segunda etapa do nosso processo aqui, que é o que? O nosso equilíbrio. Onde a gente vai trabalhar os seguintes aspectos da nossa imagem, né? A gente vai trabalhar a exposição base da nossa imagem, o contraste base da nossa imagem, a saturação base, a temperatura base, o balanço de branco base. E por que base? Porque é a partir dessa base, a partir daqui, é como se você estivesse fazendo a fundação de uma casa. É a partir daqui que a gente vai passar para o nosso segundo processo, que é o quê? É brincar com a criatividade do nosso material, que é a estilização, que é a última etapa do nosso processo. Primeira coisa que eu já enxergo aqui no nosso material é que ele está super exposto. Ele está com exposição super alta, vocês concordam? Dei aqui um Ctrl F. Então vou diminuir aqui a exposição do nosso material. Vou vir aqui na nossa Color Wheels, vou diminuir aqui a exposição, vou deixar ela bem encaixadinha. Sinceramente, galera, aqui pra mim eu já consegui encaixar, já consegui equilibrar o meu material. Por quê? Porque eu também já tô levando em consideração o que eu vou fazer na minha parte de estilização. Eu poderia mexer um pouquinho no nosso contraste, deixar que ele ainda tá um pouquinho lavado, tá? Mas como a gente vai trabalhar com estética um pouco mais vintage, a gente vai precisar que ele esteja um pouquinho mais lavado mesmo. Então, sinceramente, a parte de equilíbrio da nossa imagem aqui, ela já tá concluída. Então vou até escrever aqui exposição base concluída.
Aqui a gente conseguiu, ó, veja só, a gente transformou o nosso material, primeira etapa. Agora a gente conseguiu equilibrar o nosso material. Agora a gente vai partir agora somente para a estilização do nosso material. Vou dar Alt e S aqui para criar um node para frente. E aqui, o que é que eu vou trabalhar primeiramente? Vou trabalhar aqui primeiro, galera, com uma curva de contraste. Deixa eu vir para cá, para nossas curvas. Vou fazer aqui praticamente uma curva em S, pode-se dizer. O que é que eu vou fazer com essa curva aqui? Eu vou fazer com que, vou diminuir um pouco do contraste. O que seria o contraste? A diferença entre as altas e as baixas. Eu vou trabalhar aqui uma curva de contraste no meu material, fazendo de uma forma com que os pretos da minha cena ele não fiquem tão profundos assim, porque o material mais vintage ele tem essa assinatura visual de ter os pretos um pouquinho mais levantados, então a gente nunca vai ter aquele preto mais tão profundo, vai ser realmente uma coisinha mais lavada. Lembrando, tá, eu tô com um arquivo aqui S-Log2 no Sony ZV-E10 8 bits. Muita gente diz aí que é um arquivo limitado. Galera, não deixa de ser, naturalmente. Ninguém aqui é hipócrita para dizer que a câmera é uma FX30, a gente sabe que não é. Mas aqui tô mostrando para vocês que a gente consegue extrair um resultado super bacana. O que é que eu tô querendo? Eu tô querendo deixar os meus pretos um pouquinho mais levantados, só que sem ficar com um aspecto de cinza, sem puxar tanto a textura da minha imagem. Por exemplo, eu não quero deixar o meu modelo super estourado, entendeu? Lá em cima, não. Eu quero que ele fique ainda... Aqui já começa a ficar um pouquinho mais interessante. Um traço também do material mais vintage é que os pretos não é 100% preto, né? Profundo. E o branco também não é aquele branco super branco. É aquele branco, pode-se dizer, um pouco mais lavado. Não tem aquele super brilho, tá? Acho que aqui já tá legal a nossa curva em S. Que seria um S bem da Shopee, né? Mas tá aqui a nossa curva em S. E aqui, o que é que a gente vai trabalhar? Um traço das câmeras mais antigas era o que, galera? O HDR dela, na maioria das vezes, era inexistente. Teve um ponto que não existia, né? Praticamente um HDR. HDR é uma coisa recente. O HDR das câmeras mais antigas não era tão bem desenvolvido assim. Então, eles tinham uma ciência por trás um pouquinho mais, pode-se dizer, com menos exposição, menos presente no arquivo. Então, uma das coisas que a gente vai fazer para chegar nesse visual é diminuir o nosso HDR, para simular como as câmeras antigas lá atrás do nosso passado trabalhavam. Então, vou vir aqui na nossa aba HDR, diminuir a exposição das nossas luzes. E olha só como já começa a ficar bem diferente. É na sutileza, galera. Se você quer aumentar a tua tela, é só dá Ctrl F, tá? Eu falo isso porque, cara, até pra mim descobrir o que um Ctrl F fazia, eu tive que sofrer, mano. De verdade. Ctrl F. Ó, tô apertando Ctrl D pra ver o meu antes e depois aqui. Diminuindo a minha exposição do meu HDR com a exposição do meu HDR como estava. Ó, já deu uma suavizada legal aqui. O que daria pra gente fazer, tá? Mas eu não vou fazer nesse material, vou só mostrar pra vocês também. Trabalhar com a temperatura dessa luz. Então eu poderia deixar um pouquinho ela mais quentinha, ó. Um pouquinho mais azulada também. E nos materiais mais vintage, pode-se dizer que você for pegar aí porventura, você vai trabalhar muito isso aqui. Como você vai distribuir o teu HDR e vai deixar o teu material super bacana. Eu já fiz vários materiais onde eu mexi nisso aqui e ficou super legal. Mas vou só diminuir aqui a exposição e tá ok. Vou criar aqui outro node para frente, tá? E nesse node aqui da frente, galera, o que é que eu vou trabalhar? Eu vou pegar esse meu verde da minha imagem e vou diminuir um pouquinho da saturação dele. Nesse take aqui em específico, ele não tá tão saturado assim. E uma das coisas que eu vou fazer também, ainda assim, mesmo que ele não esteja tão saturado, mas uma das coisas que eu vou fazer também é transformar ele, deixar ele um pouquinho mais amarelo, porque é uma das características também do material mais vintage, é que os verdes da natureza, ele não é aquele verde tão profundo, também não é tão saturado, ele puxa um pouquinho pro amarelo. E também a estética que eu acho bacana, tá? Sendo bem sincero com vocês. Então, vou vir aqui nas nossas curvas e vou vir aqui na nossa aba de Hue versus Hue. Vou selecionar aqui o verde. Ó, quando eu selecionei, ele já tá marcando aqui o tom que eu marquei, pode-se dizer, a cor que eu marquei. Então, eu vou dar uma mexida aqui pra cima, ó. Ele já começou a ficar mais um pouquinho amarelado. E é justamente isso aqui que eu tava querendo. Somente isso. E vou criar outro node aqui agora, galera, pra frente. Deixa eu botar aqui Hue versus Hue.
Vou criar outro Node aqui pra frente agora, galera. E nesse Node aqui eu vou trabalhar as janelas, as nossas janelas. E para trabalhar é super simples. Eu vim aqui na nossa parte de Windows, vou criar uma janela padrão aqui. Vou diminuir ela. Cadê? Vou inverter a nossa janela aqui. Por que eu vou inverter? Porque eu quero que ao redor da nossa imagem tenha uma leve vinheta. Eu vou vir aqui e vou diminuir a exposição. Pronto. Vou criar outra janela aqui. Aqui, o que é que daria pra gente fazer também, galera? É uma coisa que às vezes eu faço, às vezes eu não faço, dependendo do material. Eu crio outra janela aqui, tal, circular, onde o meu modelo aqui vai estar. E eu puxo um pouquinho do contraste da minha imagem, para fazer com que as pessoas olhem mais aqui pro centro da minha imagem. O protagonista do meu vídeo, o assunto do meu vídeo, ganha esse destaque a mais, esse contraste a mais. Então eu não vou fazer nesse aqui, mas é uma coisa que vocês podem fazer no material de vocês também. Pronto. Aqui, o que é que eu vou fazer? Essa vinheta tá muito forte. Vou diminuir ela um pouquinho. Vocês percebem que fica muito marcado, né? Vou diminuir aqui um pouquinho também. Pronto, aqui já começa a ficar mais legal, mais natural. Vou dar Ctrl C aqui, Ctrl V. De cara, vocês percebem que escureceu bastante aqui, né, o nosso material, porque aqui provavelmente quando eu tava gravando ou tava mais claro, mas aí nesse caso o que é que eu vou ajustar? A minha exposição. Desativei ela aqui, ó, só de desativar eu já percebi que o vídeo já começa a ficar numa posição legal. Vou resetar e vou subir ela, puxar um pouquinho da minha exposição. Vou vir agora aqui embaixo do nosso Hue versus Hue e vou criar um Node, outro Node. Vou colocar ele aqui embaixo e vou diminuir um pouquinho da saturação aqui do nosso verde, porque a meu verde tá roubando, ele tá chamando muita atenção. Então vou clicar aqui, vou selecionar a cor verde, ó. Tô aqui na nossa parte de curvas, nossa aba de curvas, e tô aqui na opção de Hue versus Saturation. Então vou diminuir um pouquinho da saturação do nosso verde, ó. Ó lá. Se você puxar tudo, ó, como é que vai ficar? Eu sempre gosto de puxar aqui tanto pro topo quanto para baixo para ver como vai ficar. E a partir daqui eu começo a ver mais ou menos aonde eu quero chegar. Uma das coisas também, galera, que esse visual vintage traz, que você pode estar trabalhando também nos teus materiais, é o seguinte. Uma assinatura desse material é que ele tem um baixo contraste, pode-se dizer, e uma alta saturação. A meu ver aqui a saturação tá ideal, mas vamos supor se você quisesse puxar um pouquinho mais da tua saturação, você poderia vir aqui pelo teu Color Burst, que tem uma ciência legal aqui por trás, e puxar um pouquinho mais da saturação do teu material. Ah, ficou muito saturado. Então, sabe o que você vai fazer aqui? Você vai diminuir o teu contraste, não mexer na tua saturação. Então, galera, é esse processo aqui que eu utilizo para chegar nesse visual que pode-se dizer que é um pouco mais lavado, que é um pouco mais vintage. A partir de agora, o que eu precisaria para encaixar tudo isso aqui no restante dos clipes? Apenas vim aqui dando Ctrl C, Ctrl V e fazendo os pequenos ajustes necessários, não mais de cor, mas de equilíbrio da minha imagem, pode-se dizer. Então, dentro do DaVinci, é isso aqui. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando do nosso canal no Discord, cara, para você acessar é completamente gratuito. A gente vai estar compartilhando LUT lá, preset, profile, enfim, até mesmo para você estar me ajudando, tá, sinceramente, a trazer pautas aqui pro canal. Dúvidas que vocês tiverem sobre o DaVinci, vocês podem estar mandando lá, que a gente pode converter e estar transformando aqui em vídeo pro canal no YouTube. Beleza? Então, para acessar, link na descrição ou fixado aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever, né, cara? Se inscrever aqui no canal e dar o like no nosso vídeo para dar aquela fortalecida. Valeu!